E aí, galera assustada, Senhora Morte vem trazendo para vocês a nova série do canal, Invocadores do Mal, que traz as histórias do casal de investigadores paranormais mais famoso do mundo, os Warren. E no capítulo de estreia, eu conto a primeira história investigada pelo casal, Mary, nascida no oceano. O demonologista Ed Warren e a médium clarividente Lorraine Warren foram durante 5 décadas o casal mais famoso do mundo quando o assunto era investigação paranormal. Sua história começou em meados dos anos 40 e em 1952 os dois fundaram a Sociedade da Nova Inglaterra para Pesquisas Psíquicas. No mesmo ano, eles fundaram também o Museu do Oculto, na parte de trás de sua casa, onde estão os objetos mais demoníacos que foram exorcizados por eles, inclusive a famosa boneca Annabelle. No entanto, foi apenas no final dos anos 60 que seus trabalhos tornaram-se públicos. Durante mais de 50 anos, os Warren falaram sobre o paranormal, com milhares de testemunhas confiáveis de todas as classes sociais, culturas e religiões. Com mais de 10.000 casos investigados, mais de 7.000 entrevistas com pessoas relacionadas a tais casos, quase 700 exorcismos com líderes religiosos conceituados e respeitados, além de centenas de milhares de fotos, áudios e filmagens assombrosas. O casal foi retratado em filmes de grande sucesso, como Invocação do Mal, Annabelle e O Horror em Amityville, todos baseados em experiências reais vividas por Ed e Lorraine, e possuem vários livros que relatam suas vivências, sempre frente a frente com o desconhecido. E também sempre dispostos a ajudar as pessoas a sanar suas estranhas experiências e reafirmar seu senso de sanidade. Sem medir esforços para inibir as trevas, os Warren invocavam o mal para poder detê-lo. Por isso, tornaram-se invocadores do mal. Mary Wilson nasceu no mar em 17 de julho de 1720, logo depois que seus pais partiram como imigrantes de Londonderry, na Irlanda, para Nova Inglaterra. Quando o navio O Lobo, no qual viajavam, foi capturado em Boston, Massachusetts, por um navio pirata, liderado pelo implacável corsário espanhol Dom Pedro, ele estava decidido a executar todos. O temido corsário, quando soube que havia um recém-nascido a bordo, concordou em deixar seus passageiros seguirem sua viagem ilesos se os Wilson, pai do bebê, uma menina, desse a ela o mesmo nome de sua amada mãe Mary. Os Wilsons concordaram de imediato e Dom Pedro honrou sua promessa. O pirata então presenteou Mary com um belo tecido verde de seda chinesa que deveria ser usado para o vestido de casamento de Mary. E assim foi. Dias antes do Natal de 1742, Mary e o escocês Thomas Wallace se casaram em Londonderry. Seu casamento foi feliz e logo tiveram 4 filhos e uma filha. Mas alguns anos mais tarde, após o nascimento de seu 7º filho, Mary enviuvou. Nessa época, Dom Pedro, com 55 anos, ansiava por descanso, pois já havia passado muitos anos no mar, saqueando e pilhando navios inimigos a mando da coroa, e havia recebido do rei da Inglaterra 6.000 acres de terra. Ele então mandou construir uma mansão no alto de uma colina, que hoje é conhecida como Henniker, em New Hampshire. As vigas e detalhes da casa são como um navio. Quando a casa foi concluída, Dom Pedro, que há muito tempo acompanhava a vida de Mary,
sabendo que ela estava viúva e com filhos pequenos, quis ajudá-la, chamando-a para ser sua governanta. Ela aceitou e lá viveram anos felizes. No entanto, dizem que a fortuna de Dom Pedro, obtida à custa de muito sangue e crimes, era amaldiçoada, e não restava dúvida de que ele tinha muitos inimigos. Uma noite, uns homens chegaram à mansão Henniker sob o pretexto de visitar seu velho amigo e o assassinaram. Mary, que já estava deitada, acordou sobressaltada, ouvindo gemidos no jardim da mansão. Reconhecendo a voz de Dom Pedro, ela correu para lá e o encontrou sozinho, agonizando, com um corte em seu peito. Antes de morrer, ele disse a Mary onde havia escondido seu ouro e pediu a ela para enterrá-lo debaixo da lareira da casa. Assim ela fez, guardando para si o segredo sobre o tesouro. Mary, nascida no oceano, viveu uma vida longa e confortável, nunca deixando a casa de Henniker. Ela viveu até 1814, quando faleceu aos 94 anos. Dizem que seu espírito permaneceu na casa. E nos 100 anos seguintes, a casa foi alugada diversas vezes, mas os inquilinos ficavam pouco tempo e nenhum deles explicou suas partidas apressadas. Independente disso, os boatos começaram a se espalhar que a casa estava assombrada. As histórias ficaram mais críveis a partir de 1910, quando a mansão realmente começou a parecer uma velha casa assombrada. Estava abandonada, com janelas quebradas, escadas com degraus destruídos, e logo as pessoas passaram a relatar luzes na janela à meia-noite e ouvir gritos estranhos ecoando na escuridão. Alguns que foram corajosos o suficiente para olhar pelas janelas alegaram ter visto uma mulher alta, branca e com longos cabelos ruivos descendo a escada. Outros afirmaram que haviam visto uma carruagem fantasma puxada por cavalos parando na entrada da casa e logo diziam ter visto Mary entrando na mansão. Em 1918, a senhora Flora Roy e seu filho solteiro Gus compraram a casa e logo fatos estranhos começaram a acontecer. Um dia, eles estavam encerando coisas antigas que haviam no porão da casa e ao tentar jogar uma velha bolsa no fogo, algo o impediu de fazer isso. Gus dizia que sentia como uma mão invisível puxando para longe do fogão. De repente, ao abrir a bolsa, descobriu que estava cheia de pólvora. Em 1938, um furacão devastou a costa atlântica e no dia anterior à sua chegada, choveu muito em Nova Inglaterra e Gus precisou escorar o portão da garagem para que ela não caísse sobre o seu novo carro. Sua mãe, que observava da janela, viu uma mulher alta com um vestido branco ajudando. E ao perguntar quem estava com ele, recebeu como resposta um sincero ninguém. Foi quando Flora e Gus começaram a se perguntar se as histórias que ouviam sobre a casa eram verdadeiras. Suas dúvidas sanaram quando começaram a ver o fantasma de Mary dentro da casa. Gus a viu primeiro e a descreveu como uma bela mulher etérea, com cabelos ruivos, olhos verdes e com cerca de 1,80 m de altura. Flora também começou a vê-la e ambos acreditavam que Mary, nascida no oceano, estava lá, cuidando deles e protegendo sua casa. Gus afirmaria mais tarde que, embora estivessem convencidos de que o lugar estava assombrado, nunca se assustaram. Eles aprenderam a ignorar os sons estranhos que vinham do porão, porque parecia que sempre que a casa ou a família estava com problemas, algo acontecia para evitar o perigo. O rapaz alegou ter sofrido 17 acidentes quase fatais enquanto morava na casa
e sempre sobreviveu. Essa foi a primeira investigação feita pelo casal Warren em 1947. Eles foram até a casa e conversaram com o então proprietário sobre a reputação do lugar, fazendo um apanhado dos fatos estranhos que haviam ocorrido desde que ele e sua mãe se mudaram para casa. Foi durante essa conversa que Lorraine teve sua primeira experiência fora do corpo. Desde aquela primeira investigação, os dons parapsíquicos de Lorraine se desenvolveram, juntamente com sua confiança neles. Ela rapidamente aprendeu que não eram só os vivos que eram perturbados e precisavam de ajuda em casas mal-assombradas. Durante uma visita subsequente à mesma casa, ela e outros presentes viram a aparição de Mary nascida no oceano flutuando escada abaixo e concluíram que ela era um espírito familiar e que não fazia mal, pelo contrário, protegia as pessoas. Anos depois, em 1963, o fantasma de Mary apagou as chamas na casa quando essas sofreram um princípio de incêndio, enquanto os donos observavam espantados e agradecidos. A casa de Mary, nascida no oceano, permanece hoje tão magnífica como sempre, e dizem que seu fantasma também.